Então, Luiz, eu nasci no Sensacional. interior do Ceará, eu nasci onde Judas esqueceu as botas e nunca mais voltou para buscar, né? Eu Eita, qual a nasci, cidade? na verdade, eu nasci num sítio chamado Lavagem, né? Na Bahia. O nome se chama realmente Lavagem, por que Lavagem? Porque ela fica entre dois rios onde se lavava cavalos, né? Então aí Lavagem, porque é onde as pessoas que andavam a cavalos naquela época passavam pelos rios e usavam os rios para lavar os cavalos. Aí ficou batizado como Lavagem, é um sítio. E um sítio onde meu pai nasceu, né, onde o meu avô nasceu, meu avô paterno nasceu, e aí eles se criaram, e o lugar se tornou praticamente deles, né, muita terra, muita criação, né, e a gente foi criado ali, no meio de muito boi, muita vaca, muita lavoura, né, muita plantação Caramba. de feijão, de arroz, galinha, eu fui criada nesse meio. Eita. Eu sou da roça. Então, eu fui O criada meu, nesse o, meu, o, meu, o meu despertador aqui, eu tenho aquela opção de escolher qual som. Aí eu achei um galinho, porque aqui não tem galo, né? Que é difícil, né? Onde eu tô, né? Aí eu coloco o galinho para despertar. Aí fica legal, eu gosto desse barulho aí. Eu fui criada na roça até os 15 anos de idade, né? Foi lá que eu fui criada. Só tinha um único colégio na cidade, né? Só tinha um único colégio, uma cidadezinha com um único colégio, público, obviamente, uma única igrejinha, né? Que não cabe muita gente, né? É um lugar que tem uma festa da padroeira da cidade uma vez por ano, que é o momento da cidadezinha. Então é tudo muito pequenininho. Em 40 minutos, você andando de bicicleta, você anda a cidadezinha toda. Caramba! Quando passava um carro, eu lembro que eu com 10, 12 anos, quando passava um carro, a gente corria para ver o carro. Tipo assim, é como se fosse um ET passando, né? Caraca, imagina, criançado. Corre, corre, corre! Eu vou fazer 50 anos, né? Então nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Então Cara, eu muita sou filha de história. um lavrador, seu Ah, Raimundo, que então você foi para o Rio de Janeiro agora. Você foi para o Rio de Janeiro com 10 anos de idade. não. Eu só Já para passou em mais concluir. lugares. Eu sou filha de um lavrador, de seu Raimundo, falecido há 3 anos, de uma dona de casa, minha mãe, que criou 7 filhos, e desses sete filhos, eu sou a mais velha, né? Então, Caramba. eu fiquei lá até os meus 15 anos. Com 15 anos de idade, um tio da minha mãe pediu para me levar para a casa dele, garantindo que ele ia me dar os meus estudos, que o sonho da minha mãe sempre foi que a gente estudasse, né? E lá na cidade era tudo muito Entendo. precário. A minha mãe, acreditando nisso, permitiu, eu fui, né? Mas, na verdade, quando eu cheguei lá, era para virar empregada doméstica, né? Da família toda, né? Me colocaram Caramba. no colégio público de quinta, me davam uma roupa e um sapato todo ano no Natal, e eu virei empregada da casa do tio da minha mãe, da esposa e dos 3 filhos. Caramba. Quando eu terminei o meu segundo grau nessa situação, e assim, não podia sair de casa, além de ser doméstica, aquela coisa, não tinha lazer, não tinha nada. Imagino. Isso é muito comum, né? Infelizmente, hoje menos, mas na minha época era muito comum fazer essas coisas, né? Pegar meninas novas no interior, levar para a cidade e para se tornar doméstica, entre aspas, vou ajudar e não assalariar, não remunerar, né? E eu fui mais uma vítima dessa situação. Imagino. Quando eu terminei o meu segundo grau, a minha irmã Lucélia tinha casado, tinha vindo morar no Rio, e ela me convidou para vir para o Rio. Aí, como eu já estava na idade de trabalhar, e eu queria muito estudar, né, fazer faculdade, sempre gostei muito de estudar, eu vim morar com a minha irmã Lucélia. Né? Aí eu já estava com os meus 19 anos e estou no Rio. Ah, 19. Então, estou com 49, estou há 30 anos no Rio. Sou mais carioca do que nordestina. Rapaz, mas que história bela é essa, hein? Um pouco complexa, mas bela, porque por mais que seja assim complicado, né, nessa época, né? Era complicado nessa época, mas ficou alguns aprendizados aí, né? Ficou alguns aprendizados. Você levou isso para a tua vida de hoje? Esse aprendizado te trouxe alguma coisa para dar um start, dar um clique aí? Eu acho que definiu o meu futuro, Luiz, porque o que acontece? Minha mãe, eu sou a mais velha de 7 filhos, meu pai lavrador. Meu pai morreu há 3 anos atrás, analfabeto. Minha mãe lê e escreve. Então, eu venho de uma família que ninguém tinha feito uma faculdade, que ninguém tinha uma instrução, né?
Então, eu de uma família grande, mas sem condições, né? Porque era o interior do Ceará, ali a gente vivia com... A gente tinha, ao mesmo tempo que a gente tinha... Corria descalço, a gente tinha uma infância sadia, de correr na terra, de mergulhar nos rios, mas a gente não tinha uma fruta, a gente não tinha um pão, a gente não tinha... a gente comia feijão com farinha dia sim, dia não. No final de semana, minha mãe matava uma galinha. Então, assim, essa era a alimentação da gente. Para você ter uma ideia, eu estava brincando aqui hoje no escritório, eu não sei nem por que eu não sou banguela, tá? Mas os dentes são todos meus. Porque eu vim escovar os dentes com 15 anos de idade. A gente não tinha uma escova de dente, né? Então, assim, a gente tinha uma precariedade muito grande, né? Eram 7 filhos. Então, a gente comia aquilo que meu pai tirava da lavoura, assim como a gente foi para a lavoura muito nova. Eu, como meus irmãos... A gente, a partir dos 10 anos, a gente ia para o roçado. A gente passava, tipo, 4 horas da manhã, meu pai levantava a gente andava... Desculpa. A gente andava 30, 40 minutos... Ar-condicionado isso aí. A gente andava 30, 40 minutos a pé para plantar feijão, plantar arroz, colher. Dos 7, eu sempre fui a mais preguiçosa para a lavoura. Então, me virava e mexia, minha mãe falava assim, deixa que eu vou no lugar dela, porque eu nunca gostei desse tipo de serviço. Mas nem sempre minha mãe podia ir, então a gente tinha que ir. Naquele sol do Ceará, de 40 graus, com sensação de 60, né? E minha mãe sempre incentivou a gente a estudar, mas meu pai, na ignorância dele, da forma que ele foi criado, ele não incentivava, muito pelo contrário, ele dizia que as mulheres eram para... Só bastavam ser alfabetizadas, porque mulher era para casar, né? Era crescer e casar, né? E minha mãe não, minha mãe nunca desistiu, minha mãe sempre nos incentivou muito a estudar e a gente estudou por causa da minha mãe mesmo. Quando meu pai faleceu há 2, 3 anos atrás, ele tinha muito orgulho de eu ter me tornado uma advogada, de minhas outras irmãs também terem estudado, né? Ele já tinha uma outra cabeça, mas não era a cabeça do seu Raimundo de 40 anos atrás, onde ele dizia que mulher só bastava ser alfabetizada porque a gente nasceu para casar e ter filho, né? Então... Foi nessa criação que eu tive, né? E essa é a Eutônia, né? Aí eu vim para o Rio de Janeiro e aqui eu fiz tudo, né? Meu primeiro trabalho foi lavando o cabelo de madame num salão de beleza, ganhando um salário mínimo, sem carteira assinada, sem direito nenhum, nem de passagem. Daí a minha briga com o direito do trabalho hoje, né? Imagino, mas... Trabalhava 10, 12 horas para ganhar um salário mínimo, sem carteira assinada, sem passagem, o dia inteiro pintando cabelo de madame, lavando, era auxiliar da cabeleireira, né? E eu fiquei assim uns 2 anos nessa situação, né? Sem nenhum registro. Depois eu fui trabalhar numa outra empresa japonesa também, onde o direito do trabalho era muito desrespeitado. E o meu terceiro emprego no Rio foi na Contax, que era uma empresa que trabalha para a Oi, né? Que é uma empresa que... Inclusive, ela está em recuperação judicial e um dos motivos é a quantidade de processos contra ela. Uma empresa que eu aprendi muito, que eu sou muito... Telemarketing, né? Conta que você é telemarketing, né? Telemarketing. Onde eu aprendi muito, fiz grandes amigos, até hoje eu tenho grandes amigos. O próprio Guilherme que trabalha comigo veio da Contax, mas muitos direitos trabalhistas desrespeitados, né? Então... juntando toda a minha história de infância, da minha ida para o Rio Grande do Norte para estudar, na verdade era para ser doméstica, e associada às poucas empresas que eu passei, porque eu trabalhei em 3 empresas aqui no Rio, porque eu fiquei 7 anos numa, 8 anos noutra. Antigamente a gente ficava muito tempo de casa, né? Hoje em dia tem um rodízio grande, mas a gente trabalhava muito tempo num só lugar. Então tudo isso me levou para o direito do trabalho, né? Na verdade, me levou para o direito social, né? A minha paixão é por direitos sociais. Então, eu fiz direito e, desde o primeiro dia que eu advogo na área de direitos sociais. É uma paixão que eu tenho, eu gosto de escrever, eu gosto de defender, eu trabalho com empregado, porque eu vivenciei tudo isso na pele. Eu sei o que é trabalhar numa casa servindo de doméstica e você sendo chamada de sobrinha. É minha sobrinha que eu trouxe do Ceará. Você tem uma roupa por ano e um sapato por ano, né? Quando deveria ter pelo menos um salário, né? Para ter dignidade. Eu sei o que é trabalhar sem registro, né? 10, 12 horas sem carteira assinada, sem uma hora extra, sem dinheiro de passagem. Eu ficava rezando para os clientes que a gente atendia no salão me dar uma gorjeta para eu juntar o dinheiro da gorjeta para eu voltar para casa.
Porque o salão fica aqui no centro do Rio, fica até hoje. Eu morava em São Gonçalo. E é uma das passagens mais caras que tem. E é uma das passagens mais caras. E então, é uma viagem, né? O ônibus do Rio para São Gonçalo é da volta. De boa. Se estiver chovendo, tu fica 4. É como se tu estivesse indo para São Paulo. Então, eu ficava juntando dinheiro na gorjeta para poder voltar para casa. Às vezes não conseguia, mas a cabeleireira me ajudava. Não, vou te adiantar. Né? Muitas vezes trabalhei até com fome, porque não levou quem tinha, seja por qual motivo foi, não tinha dinheiro, passava o dia inteiro ali com fome, mas não tinha dinheiro nem para comer, e a empresa não fornecia nada. Então, assim, isso tudo me trouxe para o direito social, isso tudo me trouxe para o que eu sou hoje, para o meu projeto de vida, que é ajudar os mais necessitados. O meu trabalho é todo voltado para os mais necessitados. Essa é a minha equipe hoje, nós estamos com uma equipe grande, né? E tudo que eu falo para a minha equipe é isso. Nosso trabalho é para os mais necessitados. Tem hora que a gente perde a paciência porque a gente é ser humano. O ser humano anda muito doente, principalmente pós-pandemia, e às vezes desconta um pouco na gente, mas eu falo, nosso trabalho é para os menos necessitados. Inclusive, eu nunca pensei em fazer um concurso público na vida. Nunca passou pela minha cabeça. Quando eu comecei no direito, eu pensei, falei assim, pô, juiz deve ser um cargo legal, ganha bem. Então, eu ainda pensei em fazer um concurso para juiz por causa do valor da remuneração. Mas quando eu vi que eu poderia ganhar mais do que um juiz, quando eu me deparei com essa realidade, acabou o meu... Então, hoje... 20 anos. Então, o salário de um juiz hoje, por exemplo, não cobriria as minhas despesas. Nem mesmo que eu quisesse ser um juiz hoje, o salário dele não cobriria as minhas despesas. Foi o único... a única vez que eu tive vontade de fazer alguma coisa assim, de concurso público. Eu sempre quis advogar, eu quero advogar. Hoje, confesso a você que muitas vezes eu me arrependo de não ter feito defensoria pública, né? Porque às vezes eu quero ajudar mais, só que eu tenho 15 pessoas para remunerar, eu tenho imóvel para pagar, eu tenho imposto para pagar, eu tenho uma folha de pagamento alta, então às vezes eu quero ajudar mais, eu não posso. Aí eu falo assim, gente, eu poderia ter feito defensoria pública, eu conseguiria fazer mais, porque a gente até faz, aqui no escritório, a gente vira e mexe, a gente atende a pessoa mais necessitada, sem cobrar, faz um diferencial, isso a gente já faz, mas tem determinados momentos que eu tenho tanta vontade de pegar e trazer para mim, mas aí eu falo assim, gente, não dá, porque o imposto vai chegar no final do mês, a folha de pagamento, né? Então, eu penso que talvez eu teria, se eu tivesse a cabeça de hoje, voltando no passado, eu teria feito defensoria pública. Aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não custa nada.